sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andressa de Geografia. Prontos para mais uma semana, mais uma aula, firmes e fortes? Vamos lá, gente. Hoje eu vou corrigir as atividades da página 332 e 333, tá bom? Lembrando que essas atividades são de acordo com o conteúdo que eu passei da semana passada. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, por favor, não percam o plantão de dúvidas, que essa semana vai ser bem diferente. Eu vou explicar tudo para vocês no final do vídeo, beleza? Vamos lá, gente. Na página 332, vamos corrigir a questão. Questão 1. Relacione os tipos de rochas aos processos de formação que as originam e aos exemplos mostrados nas frases e nas fotografias. Letra A. Rochas ígneas. Os que são as rochas ígneas? Lembra do vulcão, do vulcanismo, da atividade vulcânica? Olha lá, ó. Dentro daqui da montanha está muito quente, muito quente. Isso tem uma pressão no interior da montanha, tem uma pressão, e nessa pressão, o que acontece? Entra a atividade vulcânica, que aqui espelha o quê? A lava, tá? A lava. A lava é o quê? Detritos, restos que tem do interior da montanha, tá bom? Isso são rochas ígneas, tá bom? Letra B, rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? São as rochas de formação... São rochas formadas por alteração de outras rochas, tá bom? Então, assim, elas passam por muito tempo de variação de temperatura, fatores, agentes externos e internos modificam esse tipo de rochas, tá bom? E temos também as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? São formadas pelos restos de outras rochas, juntamente com materiais orgânicos, como pode ser de animais, de vegetais. Então, tudo isso está relacionado, tá bom? Então, vamos lá. A primeira alternativa, formadas pela compactação dos restos de animais, vegetais e partículas provenientes de outras rochas. Que rochas são essas? São as rochas o quê? Sedimentares, tá bom? Então, a primeira alternativazinha é C. Então, a primeira alternativazinha assim, ó, é C, tá bom? Segundo quadradinho, formadas pela solidificação da lava, ó, lava, expelida por atividade vulcânica, gente. Isso aqui é uma atividade vulcânica. Quando entra a erupção, é uma atividade vulcânica. Então, é rochas ígneas. Então, a segunda é a letra A. Vamos lá agora. Letra C. Última questão. Formadas pela alteração de outras rochas que passaram por variações de temperatura. Qual a alternativa? Alternativa B. Rochas o quê? Metamórficas, tá bom? Rochas metamórficas. Então, a sequência é essa, tá, gente? Agora, aqui abaixo, temos algumas imagens aqui, ó. Temos algumas imagens. A primeira imagem aí, mármore, granito. Lembra que na aula, no vídeo anterior, eu falei sobre o mármore, o granito, que são tipos de rochas o quê, gente? São tipos de rochas metamórficas, tá? Então, a primeira aí, granito, é letra B. Siltício, tá? O siltício, eles são rochas o quê? Sedimentares. Olha o formato dele. Ele tem uma forma bonitinha, ele é o quê? São restos de partículas de outras rochas, tá bom? E a última, que é o basalto, que é o quê? Da atividade vulcânica. Quando o vulcão entra em erupção, essas rochas bonitinhas, elas ocorrem o quê? Erosão, se danificam por causa da lava, tá bom? Então se forma o quê? O basalto, que são rochas de atividade vulcânica, tá bom? Vamos lá. Observe o mapa abaixo da página 331 e responda as questões preenchendo o diagrama abaixo com o nome de alguns minerais encontrados no Brasil, tá? Letra A. É encontrada em grande quantidade ao sul do Maranhão, ao sul do estado do Maranhão. É o quê? A bauxita, tá bom, gente? Letra B. A maior concentração do Brasil é encontrada ao leste do Rio Grande do Sul. Qual é? Carvão, gente. É um dos maiores produtores de carvão, tá? Letra C. O norte do Amapá concentra uma grande área de jazidas desse mineral. O que são jazidas? Jazidas são lugares onde são os depósitos de minerais que tem, tá bom? Então, o norte do Amapá concentra uma grande quantidade de jazidas desse mineral. Qual é? Ouro, gente. Então, o Amapá lembra das
como posso dizer, vocês vão ver mais pra frente. Eu vou falar sobre as conquistas, o que ocorreu em cada região do Brasil, os períodos, as suas, como eu posso dizer, as suas características, que tipo de mineral foi encontrado. Isso mais à frente vocês vão estar sabendo, tá bom? Mais detalhadamente, tá? Então vamos lá. Letra D. Esse mineral é encontrado principalmente no Pará e em Minas Gerais. É o ferro, gente. Letra E. Além do ouro e urânio, no norte de Roraima existe uma grande quantidade desse mineral. Gente, as mulheres adoram. Diamantes, apesar que eu nunca vi um, mas tudo bem. Diamantes, tá bom? Letra F. Esse mineral pode ser encontrado na região fronteira entre Sergipe e Alagoas, gente. É o cobre, tá bom? Com base no que você estudou, explique a frase. Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Então, assim, gente, lembra que eu falei pra vocês que o mineral só é um minério se possuir um valor o quê? Econômico. Então, vocês vão dissertar sobre isso. Ok, belezinha, alguma dúvida? Estou à disposição. Vamos iniciar o próximo capítulo, gente. O próximo capítulo eu vou falar sobre tipos de relevo, tá? Quais são os tipos de relevo, gente? Os tipos de relevo, nós possuímos quatro tipos de relevo, tá? Temos as depressões, as montanhas, as planícies e os planaltos, tá bom? Eu vou explicar o que quer dizer cada um. São relevo, gente. Relevo é a fisionomia do que a gente enxerga da paisagem, as suas estruturas, suas modulações, tá bom? Por exemplo, quando você vê alguma planície, tá? Alguma sedimentação, tá? É o que você vê, é a paisagem, é tudo aquilo que você vê. Então, isso é o relevo, a sua fisionomia, tá bom? Existem 4 tipos de relevo. Temos as depressões, temos as planícies, planaltos e as montanhas, tá bom? Eu vou explicar direitinho cada um. Vamos começar pelas montanhas. O que são montanhas? Montanhas são as áreas com maiores altitudes, tá bom? Elas são bem desgastadas pelas questões dos agentes externos, dos ventos, da água, da chuva, tá bom? Então, sim, a montanha sempre vai ser o maior pico. Então, aqui, ó, será a montanha, tá? Da montanha, basicamente isso. Normalmente, a altitude da montanha, ela tem basicamente 3.000 metros, tá? Então, vamos lá agora. Ok? Então, vamos lá. Por exemplo, as montanhas, elas são agrupadas em conjuntos. Conjuntos de quê? De cadeias montanhosas. Então, sempre vai ter uma montanha próxima à outra. Esses aqui são conjuntos, tá? São conjuntos. Então, assim, sempre terá uma montanha próxima à outra, tá bom? Ela, por exemplo, são dos fatores naturais também, como eu falei anteriormente. Chuva, o sol, o vento. Então, tudo isso interfere na formação e na modulação da montanha. E de acordo com esses fatores, com esses agentes externos, elas também o quê? Elas soltam o quê? Partículas, né? Restos. E ali vão acumulando, depositando numa outra superfície que falaremos mais à frente, tá bom? Lembrando que no Brasil nós não possuímos montanhas, tá bom? Agora vamos falar das planícies. As planícies, o próprio nome diz, são planos, são terrenos planos, tá bom? Elas possuem uma área um pouco elevada ao nível do mar, tá bom? E também elas recebem várias partículas de rochas sedimentares. Lembra que eu falei que são rochas sedimentares? Rochas que têm os restos ali erosivos decorrentes de outras rochas, né? Então, assim, as planícies, basicamente, elas ficam aqui, ó. Planícies, tá? Planícies, tá? Então, aqui ela fica um pouco acima do nível do mar. Então, as planícies são terrenos planos, tá bom? Elas também são influenciadas por fatores de outros terrenos, elas possuem rochas sedimentares também. Porém, a sua forma de relevo, a fisionomia do relevo é plano. Tranquilo? Os planaltos, eles constituem formas de relevos irregulares, tá bom? Eles possuem relevos planos, possuem terrenos planos e acidentados, tá? Então, assim, eles possuem, não são montanhas, gente, são
são elevações, tá bom? E esses relevos são muito antigos, são de processos antigos erosivos, tá bom? E lembrando também que diante de tudo isso, ele pode sofrer mais desgaste do que os terrenos que estão em volta dele, ao seu entorno, tá bom? Então, os planaltos, eles são formas de relevos irregulares, tem tanto depressões, tem tanto terrenos planos, tem tanto terrenos elevados, então ele tem toda essa mistura, tá bom? E eles são processos antigos. Era o que, gente? Era Paleozoico, há 500 milhões de anos. Então, assim, são eras antigas, tá bom? Vamos agora para as depressões, gente. As depressões são porções da superfície, tá bom? Elas possuem essa depressão, porque acontece, os restos de sedimentos, vou botar aqui, ó. Tá? Os restos de sedimentos causados pelas montanhas, por exemplo, originam áreas com depressões. Vamos falar das depressões, gente. As depressões, elas são geralmente planas, tá bom? Só que elas possuem uma área inferior do que está ao redor dela. Então, assim, elas são planas. Porém, o que está ao redor dela são áreas o quê? Superiores, com altitude mais elevada. Então, aqui são as áreas planas, por isso que se dá o nome de depressões. Tá bom? Tranquilo até aqui. Um exemplo de depressão, gente, podemos ver aqui no livro de vocês, temos aqui o terreno de depressão que é em Tocantins, tá bom? São áreas que tem bastante depressões, tá bom? Os planaltos temos também a Bahia, né? Mariachi de Palmeiras, norte da Bahia, mais ou menos. E temos as planícies, tá bom? Que é em Minas também, temos também no Mato Grosso do Sul. Então, assim, e como eu falei, as montanhas não possuem no Brasil. Então, na imagem aqui que vocês têm, estão no Peru, tá bom? Tranquilo? Vamos continuar aqui o livro, gente. Vamos falar hoje sobre relevo brasileiro, gente. O relevo brasileiro, tá? Ele apresenta os territórios mais antigos, então, assim, que tem bastante diversidade. Como vocês podem ver, tem vários tipos de relevo. Então, nosso relevo ele tem bastante diversidade. Então, por possuir esse relevo antigo, que foi formado há milhões de anos por questões originadas no interior da Terra, então, assim, pelas modulações, modificações da fisionomia do relevo, tá? Por isso nós temos essa riqueza de modulações no relevo terrestre brasileiro, tá bom? Contudo, atualmente, as forças internas, tá? Elas não possuem tanta interferência no nosso território brasileiro, graças a Deus, porque a gente não tem, vamos supor, não temos montanhas, não temos, como posso dizer, não temos terremotos, não temos atividade vulcânica. Então, os vários fatores que não possuímos no Brasil, por não termos todos os 4 tipos de relevo, tá bom? São questões que isso é um ponto positivo para o nosso território. Em contrapartida, temos os agentes externos. Lembra que eu falei dos agentes internos, que são terremotos, atividades vulcânicas. Os agentes externos, chuva, vento, contribuem para todo o processo erosivo que temos no nosso território brasileiro. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? É bom, por um lado, que não temos fatores internos, porém nós temos muitos fatores externos, tá bom? Os terrenos com maiores elevação, eles continuam sendo desgastados por toda a questão de fatores externos, tá bom? E geram também, em decorrência disso, como posso dizer, terrenos mais baixos, tá? Que onde são levados os fragmentos desses agentes, os restos desses tipos de rochas, formando o quê? As bacias sedimentares. Gente, o que são, professora? O que são bacias sedimentares? Bacia sedimentar é um extenso terreno rebaixado em relação ao terreno do seu entorno, tá? Então, como se fosse uma depressão, tá? O que são sedimentares? Vamos lembrar das rochas sedimentares. Não são os restos de rochas, restos orgânicos, restos vegetais, restos orgânicos tanto de animal como vegetal? Então, isso são as bacias sedimentares. Tranquilo até aqui? E recapitulando, como eu falei com vocês, no Brasil são encontrados os principais relevos: planícies, depressões e planaltos. Gente, agora aqui na página 355, vocês vão ver aqui, ó,
O Brasil, unidade do relevo. Esse mapinha bem aqui, ó. Vai ter até uma atividade lá na frente para vocês pintarem o mapa, falar sobre tudo aqui do livro. Então, leiam com atenção, vejam o que está pedindo na atividade, tá bom? E vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a forma de relevo predominante no estado que você mora? Nós moramos em qual região, gente? Centro-Oeste. Nós moramos no Centro-Oeste, Goiás, tá bom? Eu estou situando aqui que nós estamos na escola, tá bom? Goiás. E aqui o nosso principal relevo qual é? São planaltos, tá bom, gente? Nosso principal relevo aqui no Goiás são os planaltos. Tem algumas depressões, tá bom? Ali mais chegando já em outro estado. Então, assim, mas basicamente é planaltos, tá bom? Tanto que Brasília é o quê? É o Planalto Central. Então, pelo próprio nome, né? Então, vamos lá, gente. Na próxima página, tá bom? Lembrando que esse mapa, gente, ele foi elaborado pelo geógrafo Jurandir Ross, tá bom? É um cara fenomenal. Vamos lá. Na próxima página, vamos falar sobre as formas de relevo representadas em mapas. Eu quero que vocês prestem muito atenção nisso. É de extrema importância, tá bom? Gente, agora iremos falar as formas de relevo, tá bom? E como são representadas nos mapas. Acabamos de falar sobre planície, montanhas, planaltos e depressões. Então, agora iremos falar sobre a questão de formas, como é que isso é representado no mapa, professora. E os tipos de altitude, são os mapas altimétricos, tá? O que é altitude? Altitude é a altura de qualquer ponto da superfície em relação ao nível do mar. Tranquilo? Vamos acompanhar comigo a leitura do livro para ficar mais fácil de associar, de assimilação para vocês, tá bom? Vamos lá. As formas de relevo e a variação das altitudes do terreno podem ser representadas por meio de um mapa altimétrico, que eu vou explicar mais à frente o que é um mapa altimétrico, tá bom? Ou seja, que projeta as altitudes do relevo em uma superfície plana e utiliza as cores para identificar as diferentes faixas de altitude, tá? Veja a seguir como é possível representar as formas de um relevo em um mapa altimétrico. Eu botei aqui para vocês, gente, eu não tenho caneta colorida, canetão, então eu fiz de imagenzinhas para vocês associarem. Vocês estão vendo que cada nível, aqui é a altitude, tá? E aqui é o nosso relevo. Tá bom? Lembrando que relevo é aquilo que você vê, é a fisionomia, o que você está vendo, as modulações. Vocês estão vendo? Então, aqui é o tipo de relevo. Então, vamos supor, o relevo até esse ponto, ele tem uma altitude de 100 mil metros, perdão, tá? Aqui tem 50, 150, 200, 150, 300. Então, tem as modulações. Isso é uma visão vertical, tá bom? Acompanhe comigo aqui no livro, ó. Mapa, perfil e mapa topográfico, tá? Vamos lá, nessa primeira aqui questão, nesse mapinha bem aqui, ó. A visão do lado, a visão horizontal, que eu mostrei pra vocês, tá bom? Ou seja, é o perfil de uma forma de relevo. Lembra que eu falei que o relevo é aquilo que a gente tá vendo? As modulações, tá? Então, as linhas traçadas delimitam a faixa e altitude do relevo. Então, assim, eu quero saber a altitude do relevo X. Perdão. Aqui, ó. Eu quero saber, nessa região aqui, que altitude tem? Provavelmente 150, 170 mil metros de altitude, tá bom? Então, basicamente isso. Tranquilo? Beleza, então. Aí aqui na parte B, temos uma visão vertical, tá bom? Quero que vocês sigam essa bem aqui, ó. É uma visão vertical, tá? Vamos lá. Aqui essa visão vertical, ela é um pouco diferente. Você estava vendo a planície, as modulações do relevo na visão horizontal. Agora você vai ver na visão vertical. Vocês vão ver daqui de cima, tá bom? Vertical, vocês vão ver daqui de cima, tá? Então vamos lá. Vocês podem ver, ó, que o pontinho aqui, marronzinho, corresponde a essa altitude aqui, ó, tá? Quanto maior a altitude, menor é a sua visualização, é a sua resolução. E quanto menor a altitude, maior é o seu abrangimento, tá? Você consegue enxergar num todo. Como você pode ver que a linha verde, ela tem o quê? 50 metros de altitude, tá? E quando você vê que na parte na visão vertical, você consegue ver que ela tem uma área extensiva gigantesca. Então, você pode ver, vocês podem relacionar que é bem diferente, você tá vendo? Aqui ela é menor e aqui ela é maior. Então, a sua proporção aqui está menor e a sua área aqui está maior,
Tranquilo? Eu vou detalhar isso mais à frente, não se preocupe com isso, é um assunto realmente um pouco mais complexo, mas eu quero que vocês possam ver a diferença. É que nem está vendo a professora assim e depois vendo a professora de cima, tá? É basicamente isso, tá bom? Vamos ler aqui. Um mapa ao lado representa a visão vertical de um morro, tá? Nele podemos perceber que as linhas se distinguem, as faixas de altitudes mostradas na ilustração lá em cima. Então, assim, a visualização é diferente, porém o resultado é o mesmo, é semelhante. Essa é uma forma de ilustração, tranquilo? Então, vamos lá. Mapa altimétrico do Brasil. Então, assim, só para finalizar essa parte de mapa Então, para finalizar a parte de mapa topográfico, as cores mais claras representam as altitudes menores, tá? Altitudes baixas. E as cores mais fortes vão se intensificando de acordo com a sua altitude. Então, as áreas mais altas são as áreas mais escuras, tá bom? Então, fiquem bem atentos. As partes mais claras, as cores mais claras são de partes com altitude mediana, altitude baixa, tá? Mas aquelas áreas com altitude bem elevadas, topos e tudo, são as cores mais fortes, mais escuras. Tranquilo? Agora vamos falar sobre mapas altimétricos do Brasil, tá bom? Vamos lá, gente. Então, em um mapa altimétrico, as linhas representadas neles são de visão vertical e visão frontal, tá bom? Que são chamadas de curvas de níveis, que é basicamente isso aqui, ó, são curvas de níveis, tá bom? Então, vamos lá. Cada uma delas compreende uma parte do relevo, que tem a mesma altitude. Para distinguir uma curva de nível da outra, convencionou-se utilizar cores diferentes para representar as faixas de altitudes. Foi o que eu falei sobre a questão dos mapas topográficos. Foi o último mapa que nós vemos agora, que isso aqui, ó, isso é uma expressão de mapa topográfico. Então, assim, as cores se intensificam de acordo com sua altitude, de acordo com suas modulações, entenderam? Todo mapa que a gente vai produzir, mapa cartográfico, qualquer mapa, nós sempre deixamos as cores mais escuras para que aquelas áreas que concentram uma maior quantidade, uma maior densidade, uma maior altitude, tá bom? Aqui, ó, nesse mapa aqui do Brasil, altitude de relevo, vocês podem ver identificando, tá? Que diante de vários processos erosivos que atuam ao longo de milhões de anos, o relevo brasileiro, ele é formado por terrenos como eu falei, com modulações diferentes, tá bom? E altitudes também diferentes, porém são inferiores a 800 metros de altura, tá bom? Sempre em relação ao nível do mar. Então, como podemos ver aqui, ó, o que acontece? A altitude aqui, ó, o vermelho tá o quê? Em 1.200 ou mais, tá? Então, assim, a sua predominância, o que predomina não quer dizer que não tenha outros níveis, tá? O que predomina são altitudes inferiores a 800 metros, tá? Porém, temos algumas áreas que têm altitudes superiores a isso, chegando a 1.200 metros, tá? Então, vamos lá. Em quais estados há significativa presença de terrenos elevados acima de 1.200 metros, gente? Temos aqui, vamos lá aqui no mapa. Temos aqui Santa Catarina, temos Paraná, temos Minas Gerais, temos também Rio de Janeiro aqui no Sudeste, Goiás e Bahia, tá bom? Goiás nós temos muitas modulações, aqui nosso Safari é muito rico de modulações, então é um dos lugares que a gente encontra com mais clareza os tipos de relevo que temos, tá bom? Gente, agora vocês vão responder a atividade, tá? Da página 338, 339. Gente, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso o assunto, mas assim, vou detalhar, vou dar novamente essa aula assim mais resumida, tá bom? Uma aula mais objetiva de acordo com a demanda de vocês, com os questionamentos de vocês, tá bom? Aqui na página 339, vocês vão ter que pintar o mapa, tá bom? Estou à disposição no botão de dúvidas e fique com Deus, um forte abraço, beijo, tchau!